Olá, graça e paz, aqui é seu irmão em Cristo, pastor Francisco Miranda do Teologia 24 Horas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula mestre da nossa Escola Bíblica Dominical desse primeiro trimestre de 2022. O objetivo dessa aula mestre é auxiliar você, tá? Professor da maior escola do mundo, no planejamento da sua aula, tirar suas dúvidas pedagógicas, didáticas e, é claro, principalmente as suas dúvidas teológicas. Então, olha só, se você está chegando por aqui agora, tá? Verifique aqui se você está inscrito em nosso canal do YouTube, tá? Se ainda não, se inscreva. Convido você a já deixar o seu like, a ativar o seu sino de notificações, tá? Porque fazendo assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Olha só, se você estiver interessado em participar de uma jornada teológica comigo, seu irmão em Cristo, pastor Francisco Miranda, tá? Faça a sua assinatura Teologia 24 Horas, tá? E assim você vai ter acesso ilimitado à minha mentoria teológica através dos conteúdos, tá? Dos módulos do nosso curso de Teologia Sistemática nos níveis iniciais, intermediários e avançado pelo nosso, tá? IB, Instituto Bíblico Internacional, é o nosso Instituto Teológico, através da nossa plataforma de desenvolvimento pessoal, profissional e ministerial, mais conhecido como Teologia 24 Horas. Ou seja, através da sua assinatura Teologia 24 Horas ativa, você vai ter acesso a conteúdos complementares dessa aula, acesso ilimitado à nossa biblioteca virtual e através da sua assinatura ativa você também vai ter o plano de aula, tá? Para que você possa fazer o download e usar já nessa aula desse próximo domingo. Através do teologia24horas.com.br, tá, eu posso garantir para você, tá, que a sua experiência de autoaprendizagem vai ser muito mais fácil, intuitiva e, é claro, principalmente interativa e o melhor de tudo, tá? Onde você estiver, a hora e quando quiser, e acredite, no seu tempo, tá, e no seu ritmo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Pois bem, nesse primeiro trimestre de 2022, a nossa revista Betel Dominical, da nossa editora Betel, nos apresenta a temática sobre o profeta Ezequiel, né? O profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. Hoje nós estamos na lição de número 4, quando nós estaremos estudando aí sobre o pecado e as consequências, né? Pois bem, uma ótima lição, um ótimo tema de Ramar Teologia. Os bolsos dessa lição nós vamos estar estudando aí sobre, né, o pecado e as suas consequências. A lei de Deus é inviolável, tá? E o amor de Deus e a sua justiça. Então, o texto áureo da nossa lição 4 sobre o pecado e suas consequências, Ezequiel capítulo 5, versículo 9, que diz: E farei em ti o que nunca fiz e o que eu jamais farei, por causa de todas as suas abominações. A verdade aplicada dessa lição 4 da nossa revista: é preciso andar no Espírito para não ceder aos desejos da natureza pecaminosa e viver em constante vigilância e oração. E aí vem os 3 objetivos da nossa editora, são os 3 verbos semanais para nós, professores da IBD, a maior escola do mundo, é explicar, explicitar e ressaltar. Então, o que nós temos que explicar? Acerca do pecado. O que é o pecado, a origem do pecado, as consequências do pecado, tá? Tanto na raça humana, no sentido coletivo, mas também no sentido individual. Isso tem que ficar claro no próximo domingo para os nossos alunos. Tá? Tem muita gente brincando com o pecado e muitas vezes, por desconhecer o que é o pecado e as suas consequências, tá? E sem muitas vezes eles serem advertidos, instruídos, muitas vezes eles estão vivendo uma vida aquém daquilo que Deus tem para cada um de nós. O segundo objetivo é explicar que a lei de Deus é inviolável. Então, se 1 João diz que, capítulo 3, que o pecado é a transgressão da lei e a transgressão da lei é pecado, que lei é essa? A gente precisa falar um pouquinho sobre isso. Número 3, ressaltar que Deus é amor, mas também Deus também é justiça. Nesse primeiro trimestre de 2022, a gente está comentando, tá, esse primeiro trimestre da nossa revista Betel Dominical, é o pastor Valdir Alves de Oliveira. Que Deus continue abençoando o pastor Valdir, sua vida, sua família e o seu ministério. E o texto, meu irmão, de referência, minha irmã, é Ezequiel capítulo 5, e o versículo 7, e o versículo 8 e o versículo 13. E eu quero ler com você, tá? Esse é o texto fundamental da nossa lição de hoje. Ezequiel capítulo 5, versículo 7 diz assim: Portanto, assim diz o Senhor Jeová:
porque multiplicastes a vossa maldade mais do que as nações que estão ao redor de vós. Nos meus estatutos não andastes, nem fizeste os meus juízos, nem ainda precedeste segundo o juízo das nações que estão ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu, sim, eu mesmo, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti aos olhos das nações. E o versículo 13, assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei, e saberão que eu sou o Senhor, e que tenho falado do meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. Irmão, crente quando, vai pecar, por não saber pecar, fica pior do que os descrentes, né? Tá essa situação da época de Ezequiel, né? Então, pois bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula de número 4, o pecado e as suas consequências. Meu irmão, minha irmã, uma coisa tem que ficar claro para mim e para você, como professor da maior escola do mundo nesse próximo domingo. Qualquer pessoa que se dá a meditar um pouco sobre a doutrina do pecado, né, a martiologia, e quando você procura meditar um pouquinho sobre essa doutrina, tá, você vai compreender, à luz das Escrituras, que é inevitável, tá? É inevitável, tá, de que nós não seremos, tá, confrontados pela palavra. E quando nós começamos a ser confrontados com a palavra e que nós passamos a conhecer o que é o pecado e as suas consequências, tá, uma pergunta básica já de início é, tá, qual foi a origem do pecado? A introdução da lição diz: a doutrina do pecado perpassa as Escrituras desde Gênesis. E até hoje, tá, muitos ensinam que o pecado ele é herdado. Assim, removendo a responsabilidade do pecador e atirando nas costas dos seus ancestrais, né? Então, eu sou pecador, né, pela teoria do pecado original, do pecado, né, adâmico. Então, porque Adão pecou, todos nós somos pecadores. Então, beleza. Então, vamos pensar agora de trás para frente. Eu sou pecador porque meu pai é pecador, que o meu avô é pecador, que meu tataravô, avô até chegar em Adão. Então, quer dizer que, então, se Adão pecou, então ele herdou isso de alguém. É de Deus, então? É isso que essa teoria quer dizer? Eu vou mais além, tá? Nessa linha, né, nessa teoria, tá? Nós então só faltamos responsabilizar a Deus pela desgraça da humanidade. Então, a primeira pergunta que nós precisamos compreender, tá, nesse tópico 1, tá, o pecado e suas consequências. O que é pecado? Onde se originou o pecado? Onde se origina? Onde se iniciou? Quais são as consequências? E de cara eu já posso garantir para você, meu irmão, com todo amor e todo carinho, que a confusão tem lugar não pelo que a Bíblia diz, mas por aquilo que ela não diz. Simples assim. Eu sempre falo para os meus alunos, não entra, não compensa você entrar em discussões teológicas, porque toda discussão teológica é por aquilo que a Bíblia não diz, porque aquilo que a Bíblia diz é claro. Tá? E muitas vezes, por nós não dedicarmos um tempo suficiente para que o Espírito Santo nos revele o texto, o contexto, né? Muitas vezes a gente entra em cada discussão, né? Paulo, quando ele escreve em 1 Coríntios capítulo 15, verso 22, ele diz: porque assim como todos, tá, morrem ou morreram em Adão, assim também todos, né, serão vivificados em Cristo. Esse versículo também em outros textos, tá, por exemplo, Romanos capítulo 5, versículo 12, diz que assim como Adão trouxe, tá, através de Adão, o primeiro homem a pecar, e por causa do seu pecado a morte passou a todos os homens. São dois textos que eu quero iniciar baseado neles, essa introdução, que Paulo, quando diz em 1 Coríntios, aí o que ele está dizendo é o seguinte: assim como Adão trouxe a morte a todos, assim também Cristo tá trazendo a vida eterna a todos, né, aqueles que o aceitarem. E Romanos capítulo 5, versículo 12 diz que, tá, pelo pecado de Adão entrou no mundo, né, a morte, tá, e assim a morte foi passada a todos os homens, como o primeiro decreto, né, de sentença de Deus em relação ao homem. É evidente, meu irmão, minha irmã, que para nós entrarmos sobre esse assunto, é claro, é uma aula, não é? Tá, eu tenho um módulo de hamartiologia que a gente estuda aí, tá, 60 dias sobre esse módulo, e não é o meu propósito nesse tempo que eu tenho aqui, tá, fundamentar e
e extrair tudo sobre esse assunto, porque não é o propósito, né, dessa aula. Então eu quero que você entenda que é evidente que cada indivíduo tem que tomar a sua decisão em aceitar ou rejeitar a Cristo. Os anjos tiveram essa oportunidade, 2 terços aceitaram, 1 terço rejeitaram. Até o próprio Deus aceitou, né, quando Deus não, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de salvação. Tá? Romanos 11, 20, Mateus capítulo 11, verso 28 e 29, Jesus disse: vinde a mim todos, todos, que estáis cansados e sobrecarregados. Então Deus não faz acepção para salvação. A vontade de Deus é que todos se salvem. Mas por que nem todos serão salvos? Não é porque Deus não queira, tá? É porque Deus escolheu salvar toda a raça humana em Cristo, através de Cristo. Se o próprio Deus, a própria divindade, escolheu, tá, criar tudo, tá, e fazer tudo a partir de Cristo, então 2 terços dos anjos escolheram, né, o príncipe do exército do Senhor, sem eles saberem que era Cristo. Mesmo Adão, sem saber que aquela árvore da vida, lá do Éden, né, de uma forma tipológica, estou falando de uma forma tipológica, representava ali a Cristo, e ao rejeitar, ao comer aquele fruto, não sabia ele que estava rejeitando o próprio Cristo. E ali nós precisamos entender que a vida, já de início, nós precisamos compreender isso. Então é evidente que cada um de nós precisamos tomar essa decisão. Deus tomou a sua decisão escolhendo salvar toda a humanidade através de Cristo. 2 terços dos anjos escolheram Cristo. Adão decidiu, tá, como 1/3 parte dos anjos, rejeitar a Cristo. Igualmente, temos que tomar essa decisão hoje, tá, de aceitar a Cristo e termos a vida eterna, ou rejeitarmos a Cristo, tá, pelos nossos pecados e recebermos a condenação eterna. Então, por consequência do pecado de Adão, a morte, tá, como consequência, nos atinge até hoje. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Pois bem, em Gênesis capítulo 1, verso 26, verso 27, Deus diz, né, façamos o homem conforme a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Verso 27, então, por quê? Qual é o objetivo de nós fazermos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança? Para que ele domine nos céus, na terra e no mar. E o versículo 28 de Gênesis 1 encerra, né, com 5 bênçãos, né, 5 verbos imperativos, né, com o objetivo de nós vamos criar o homem conforme a nossa imagem e semelhança, para que ele domine no céu, na terra e no mar. Então, que ele frutifique, que ele multiplique, que ele frutifica, multiplica, que ele possa, tá, encher a terra, sujeitar a terra e dominar a terra. Ó. 5 verbos imperativos. Então, Gênesis capítulo 2 diz que Deus criou o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, tá, e o homem e mulher os criou. Então, percebe-se, meu irmão, minha irmã, que Deus não reteve nenhum bem para o ser humano. Deu a Adão e a Eva o poder do domínio dos céus, da terra e do mar. Ele preparou um paraíso para que eles vivessem. Deus não criou a terra, né, porque ele dá ordem à água para que a água produzisse todas as espécies de águas marinhas e todos os peixes do mar. Deus dá ordem à terra para que ela produzisse todas as espécies de árvores segundo a sua semente, todos os tipos de animais segundo a sua espécie. E agora Deus não colocou o homem em qualquer lugar. Eu vejo a Bíblia dizendo que o próprio Deus, então, agora ele desce e ele planta, ele faz um jardim. E ali, então, ele coloca o homem, que ele acabou de ser criado e formado. Então, ele andou com esse homem, ele vinha conversar com esse homem numa comunhão irrestrita, mostrando que o ser humano é a coroa da criação de Deus. Porque foi feito um pouco menor do que Deus. Salmo de número 8 fala sobre isso, Hebreus também fala sobre isso. Tá? E de glória e de honra e de majestade, Deus coroou o ser humano. E o homem recebeu o poder da escolha. Tá? Em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, o Senhor disse a Adão, e é uma ordem, de toda árvore do jardim, Adão, você está livre para você comer, mas, porém, entretanto, e eu amo os condicionais da Bíblia, ele diz, da árvore da ciência, tá? Do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis. Por que, Senhor? Porque no dia que você comer, você vai morrer. Simples assim. Deus criou os céus e a terra e o mar e tudo que neles há com um propósito. Colocou sobre toda essa criação, a coroa da sua criação, o ser humano, num lugar específico, um lugar de provação, um lugar de comunhão, de relacionamento. E ali, então, Deus dá uma ordem imperativa. Você está livre. Você pode comer de qualquer árvore, mas... tá? Tem uma aqui que você precisa entender, tá? Essa questão.
Então a árvore do bem e do mal não era diferente de nenhuma outra árvore, meu irmão, minha irmã. Tá? Na realidade, ela era a soma das demais. É tanto que quando a mulher come, ela não sentiu nenhuma diferença das que ela já tinha provado. Ela é a soma da árvore agradável à vista, da árvore boa para se comer, da árvore da vida. Porque no Gênesis capítulo 2, versículo 9, quando Deus decide plantar o jardim, ele coloca 4 espécies de árvores. A árvore agradável à vista, a árvore boa para se comer. Quantas árvores agradáveis à vista? Ienes. Quantas árvores boas para se comer? Ienes. Quantas árvores da vida? Uma. Quantas árvores da ciência? Uma. Dessas 4 espécies, eu estou falando de espécies, não de quantidade. Tá? A única que tinha endereço certo, tá, é a árvore da vida. Pode ler, abre sua Bíblia aí. Gênesis, olha só. Gênesis capítulo 2, versículo 9. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, número 1, boa para comer, 2, a árvore da vida que ficava no meio do jardim, olha só, e da árvore da ciência do bem e do mal. E o verso que eu li para você, 16, e ordenou o Senhor dizendo ao homem que de toda árvore ele estava livre para que ele pudesse comer mais. Tá? Então, se encontrar um mais na Bíblia, um se, um porém, um entretanto, ele está colocando um condicional. Então, por que ele está colocando esse condicional? É isso que eu quero chamar a sua atenção. Então, eram árvores com qualidades que as outras também tinham, de produzir o quê? Frutos, tá? Cujos frutos eram iguais aos que Adão podia comer. Então, a condição de obediência de Adão estava fundamentada em comer ou não comer a árvore da vida. Então, a questão aqui é a questão de obediência. O que aquela árvore tinha que as outras não tinham? Não, isso não é o foco, não precisa focar nisso. Era uma árvore. Apenas Deus colocou um condicional, porque ele queria colher do homem obediência. Então, a aprovação, a tentação se deu ao homem a possibilidade de escolhas, de opções. E você sabia que esse é um poder que Deus não abriu mão de dar à sua criação ao criá-la? Que poder, pastor? O poder da escolha, da evolução, o poder do livre-arbítrio. Tá? Só que as nossas escolhas também há consequências. É o tópico 1, o pecado e as suas consequências. E para que eu e você, como Adão, viéssemos a pecar, nós decidimos fazer isso. Então, meu irmão, minha irmã, as consequências da tentação são os frutos da nossa livre escolha. Viu? E para que Deus, então, ao criar o homem, testar o homem, ele precisaria criar um instrumento de justiça, se caso o homem decidisse desobedecer. Como Deus é um ser presciente e é um atributo imutável que só Deus tem de saber o futuro antes que aconteça, você acha que Deus não sabia da possibilidade, eu disse, da possibilidade, da probabilidade de o homem pecar ou não, comer ou não, dos anjos se rebelarem ou não? É claro que sim. É por isso que a primeira coisa que Deus decide ao criar, a primeira coisa que ele cria é a solução de tudo. Tá? E aí vem uma pergunta que eu sempre faço para meus alunos, né? Quando nós estamos estudando ramartiologia, soteriologia, o que Deus criou primeiro? O que Deus fez primeiro? A sua criação ou a redenção? Qual foi a primeira execução de Deus? Tá? A resposta correta? A redenção. Tá? A criação de Deus, ela só pode ser restaurada, ela só pode ser resgatada, porque 1 Pedro capítulo 1, versos 18, 19 e 20, um cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. É por isso que mesmo que a sua criação se corrompa, ele tem como resgatá-la. Tá? Então, não é primeiro a criação e depois a redenção, como muitas das vezes nós somos tentados a pensar. E qual é o resultado prático desse pensamento teórico e errado, ilimitado? É que Deus criou algo, perdeu o controle da sua criação e parece que ele está indo em busca de consertar isso e parece que não está dando conta, né? E isso seria correto se a primeira coisa que ele tivesse estabelecido fosse a criação. Mas a Bíblia diz que não foi assim. Quando Deus decidiu sonhar comigo e com você, com os céus e a terra e tudo que neles há, ele pôde perceber o que nós estamos pensando agora. Não só eu e você, mas todos os pensamentos que todos os seres humanos pensaram, que já passaram por essa terra e dos que ainda estão agora, são quase 8 bilhões de pessoas. Ele já sabia o que cada um de nós estamos pensando exatamente agora, enquanto você está assistindo esse vídeo, quase 8 bilhões de pessoas. Não só isso, também as pessoas, os bilhões de pessoas que ainda existirão após a minha e você.
Ele já sabia de tudo isso antes que o mundo fosse mundo. Como bom arquiteto, Provérbios 8 diz, tá? Colossenses capítulo 1 também diz, tá? Que a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, tudo foi criado por ele, para ele, seja as coisas que são visíveis e invisíveis, seja um principado, potestade, tronos, tudo foi feito para ele, e por ele e para ele. O verso 17 diz que ele é antes de todas essas coisas, e o verso 18 diz que ele é o cabeça desse corpo, desse projeto, que é a igreja. Paulo diz em Efésios capítulo 3, versículo 10 em diante, diz que a multiforme e sabedoria de Deus só pode ser manifestada, revelada, transmitida, conhecida pela igreja. Então a primeira coisa que Deus faz, meu irmão, a primeira coisa que ele cria é a solução para toda essa problemática. Qual é a solução, pastor? A igreja. Não como organização, estou falando da igreja como organismo, que o cabeça dela, o líder dela, o pastor dela é o próprio Cristo Jesus, da qual eu e você, tá? Se verdadeiramente nós aceitamos a Cristo como Senhor da nossa vida, então nós temos que nos preocupar, como diz Romanos 8:1. Tá? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas voltando um pouquinho sobre a questão da origem do pecado, o pecado e as suas consequências, porque a gente precisa ir para a parte prática do tópico 2 e 3 dessa lição tremenda que está proposta para mim e para você, para lecionarmos nesse próximo domingo. Então, sabendo Deus da possibilidade de que Adão pecaria, o que Deus criou para enjuizar, para usar como instrumento de justiça para enjuizar Adão na sua desobediência? Tá? Se caso ele não passasse na prova, como de fato não passou, então Deus cria a morte. Tá? E a morte, não existe anjo da morte, espírito da morte. Tá? A morte, ela é um estado de separação. E ela separa três coisas: o espírito, o físico. Tá? Separa, uma separação espiritual, uma separação física e uma separação eterna. Tá? Em relação espiritual, tá? A morte espiritual é quando o espírito humano de uma pessoa está separado do Espírito Santo. Ele ainda não foi regenerado, ele não nasceu de novo. É o que a Bíblia chama de homem natural, é o edifício, tá? É o frio, mas existe esperança para ele. Jesus veio e foi para ele, morreu na cruz, foi por ele. Tá? A morte física é quando há a separação do espírito, da alma e do corpo. Tá? Lá em Gênesis 2:7 diz que Deus, ao soprar o sopro, o pneuma, o ruach de Deus no pó, que é o soma, que é o corpo, criou-se um terceiro elemento e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Então, só para você entender que nós somos alma, não somos espírito e muito menos corpo. A nossa alma usa do corpo para ter comunhão no mundo físico e usa do espírito humano para ter comunhão no mundo espiritual, mas a alma ela independe para ela continuar existindo do espírito e do corpo. Então, o que é morte, pastor Francisco Miranda? Morte é um estado de separação espiritual, quando separa o espírito humano da pessoa do Espírito Santo, que é o homem natural. Então, o que é a morte física? É quando, tá, você já participou de um velório, tá, tem lá o corpo, mas a pessoa não está ali, e nem o seu espírito. Então, é a morte física. E a morte eterna, que é a separação por todo estado eterno, tá, da alma, que é a pessoa em si, de Deus. Eu disse estado eterno, eu não disse eternidade. Tá? Num outro momento a gente pode estar aprendendo mais sobre o estado eterno, a eternidade e o tempo. O Kairos, o Cronos, que é o tempo humano, o Kairos, que é a eternidade, onde os anjos vivem, e o estado eterno, que é o mundo habitável de Deus, de Provérbios 8. Tá? Mas isso aí é uma outra aula. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é, no momento em que Adão pecou, meu irmão, ele morreu espiritualmente. E toda a raça humana passou a estarem mortos espiritualmente, porque todos nós estávamos imputados em Adão. Ele é o primeiro homem. Tá? Dele frutificaria, multiplicaria e encheria toda a terra. Né? Então, sendo essa a primeira morte, Paulo diz em Romanos 5,12 que pelo pecado de Adão, pela desobediência de Adão, o que passou para toda a raça humana que estava imputada em Adão foi a morte, não o pecado. Pecado não se herda. Tá? Você é pecador, eu sou pecador porque nós não temos vergonha na cara e nós pecamos. Tá? Não vem culpar o seu pai, não vem culpar a sua mãe, não vem culpar Adão, não vem culpar ninguém. Tá? Deixa dessa síndrome de Adão e dessa teoria do pecado original. Tá? Para com isso. Tá? Não vamos baixar o nível, mas vamos seguir um pouquinho. Então, se a morte espiritual nós fomos alcançados devido ao pecado de Adão, e até hoje, tá, esse primeiro decreto acaba, né, nos alcançando. Deus não poupou nem seu próprio filho. Então, quando Adão pecou,
Ele quebrou o princípio da lei do Senhor. Então ele foi alcançado pela morte espiritual. E porque nós estávamos imputados nele, também somos alcançados até hoje como consequência da sua desobediência. Essa é a primeira morte. A segunda morte é a morte física, como já falei. É a separação do espírito, da alma e do corpo. Então, se a pessoa morreu hoje fisicamente, estando morta espiritualmente, ou seja, sem aceitar a Cristo, automaticamente ela é alcançada pela morte eterna, tá? Que a Bíblia chama de a segunda morte. Ela é lançada, a sua alma, temporariamente, lá no lugar de tormento, no Hades, e ela vai passar pelo juízo final do grande trono branco, no final do milênio, para ser lançada no lago de fogo, tá? Definitivamente. Isso é muito sério. Nós precisamos ter consciência desses assuntos para, como o profeta Ezequiel, Deus está usando para alertar o seu povo da sua geração, hoje eu e você, Deus está nos chamando. Paulo, quando ele escreve em 1 Coríntios capítulo 15, verso 22, porque assim como todos morrem em Adão, ou morreram em Adão, assim também, tá? Todos serão vivificados em Cristo. Mas para isso, eu tenho que aceitar a Cristo. Então, esse versículo, como o de Romanos 12, 5, que assim como Adão trouxe a morte a todos, assim também Cristo trouxe a vida a todos, tá? Ou seja, nós entendemos de uma forma tipológica, para você entender tudo que eu falei aqui de uma forma mais simples. Você lembra, tá, do livro de Esther, da história de Esther? Tá? Lembra que a atitude de Ramã em publicar o primeiro decreto lá em Esther capítulo 3, lembra disso? Decretando a morte a todos os judeus, marcando um dia, uma hora. Ou seja, esse decreto de morte, decretado pelo rei Assuero, simboliza as primeiras maldições que o homem alcançou em Gênesis 3. Por causa da transgressão, por causa do pecado, veio a morte a todos os homens. Romanos 5,12 fala sobre isso. Pois bem, o capítulo 8 de Esther, tá, trata sobre um segundo decreto. É a palavra de Deus, que não invalida o primeiro decreto do capítulo 3. Eu estou falando de uma forma tipológica para você entender, tá, sobre o pecado, a sua origem e as consequências, tá, para nós partirmos para uma questão mais prática. Então, isso é o A e o U da hamartiologia. Você tem que dominar sobre isso. Porque o tópico 1 está falando isso, o pecado e as suas consequências. E o seu aluno está perguntando, o que é o pecado? Onde se originou o pecado? Porque se diz muitas coisas por aí, mas o que a Bíblia diz? Eu estou dando para você um princípio, tá, doutrinário. Isso não é teoria, tá? Isso não é achismo. Então, o capítulo 8 do livro de Esther fala sobre o segundo decreto, que não anula. Lembra que a rainha fala assim, olha, rei, cancela o primeiro decreto. Ele fala, decreto real, selado com o anel real, não pode ser, tá, desfeito. E o que ele vai fazer? Então, da mesma forma que eu dei o anel para Ramã e ele criou um decreto de morte, então pega o meu anel e Mardoqueu e cria um decreto de vida para o mesmo dia, para o mesmo horário, dando aos judeus, tá, a liberdade para eles lutarem contra a sua própria vida, por sua própria vida. E aí a gente esquece de estudar até o último capítulo de Esther e houve uma grande batalha, muita gente morreram, tá? Mas não da parte dos judeus, porque eles tiveram, tá, pelo segundo decreto, tá, como lutar pela sua própria vida. Então, o segundo decreto é a palavra de Deus, que não invalida o primeiro decreto, mas dá ao homem a oportunidade de se livrar, tá, das maldições através de Cristo Jesus, o verbo, a palavra revelada. E isso é as boas novas, isso é evangelho. Porque todos nós estávamos condenados, tá, debaixo do primeiro decreto, toda a raça humana. Satanás, ele começa primeiro dando o cabo da divulgação da desgraça humana. E não é isso, meu irmão. Você tem uma certeza que eu e você nós temos na vida, é que um dia nós vamos morrer. E o mundo sabe disso. Mas que a maioria de nós e o mundo não sabe é que existe um segundo decreto. E aí por que eles não sabem? Porque nós não estamos divulgando. Então por isso nós temos que divulgar, nós temos que traduzir, nós temos que ser enviados, enviar o mundo inteiro, a fim de que os homens possam entender que, de fato, pelo pecado de Adão, ele vai ser alcançado pela morte espiritual, física e eterna. Mas que agora, o segundo decreto de Deus, que é Cristo Jesus, o verbo encarnado, dar a mim e a você e a todos nós o direito, tá, de quando esse dia chegar, nós sermos tragados pela vida eterna e não pela morte eterna. Aleluia, você pode dar uma glória a Deus aí? Então, meu irmão, minha irmã, a divulgação da Bíblia, ela é necessária, tá, ao máximo de pessoas, tá, possíveis. Meu irmão, o que você está fazendo, minha irmã, com o que Deus colocou na sua mão? Você tem uma ferramenta dessa, né? Um celular.
Você tem uma conta no Facebook, você tem grupos no Facebook, você tem uma conta no Instagram, no TikTok, no Twitter, você tem um canal no YouTube. O que você está fazendo para divulgar esse segundo decreto? Ou você só está compartilhando porcaria? Sabe? Você tem grupos do WhatsApp, no Telegram. O que você está publicando? Porque o Evangelho, tá, é boas novas. E qual é as boas novas? As boas novas, meu irmão, é que Jesus é o segundo decreto na minha e na sua vida. E esse decreto não é de morte, é de vida. Então a divulgação da Bíblia é necessária para que o máximo de pessoas saiba que Deus decretou um segundo decreto, ou seja, a palavra da vida eterna, que é Cristo Jesus. Por isso o primeiro decreto de Deus em relação ao homem é um decreto de morte. Então por isso, meu irmão, que agora nós temos que escrever cartas, Bíblias, tá? A palavra escrita, que é o Logos de Deus, a palavra viva, que é a palavra rema, nós temos que verbalizar isso, nós temos que encarnalizar isso, tá? Para que o ser humano conheça o seu direito de defesa. Lembra que do capítulo 3 de Esther para o capítulo 8 há uma diferença de 90 dias, de 3 meses? E para que agora, para cada cidade que eles chegassem, tá? O primeiro decreto de Deus já tinha, primeiro decreto de morte todo mundo já sabia. Então agora eles tinham que tirar esse tempo. E qual foi a solução lá? Foi que o rei colocou todas as suas ginetes reais, a sua cavalaria, para que eles chegassem na última cidade antes do dia marcado, tá? Dando aos judeus, tá, as boas novas de salvação daquele grande dia. Entendeu agora? De uma forma muito simples, objetiva. Então por isso, meu irmão, que você precisa usar todos os meios necessários. Tá? Deus falou para Moisés: Moisés, o que tu tem nas tuas mãos? Eu tenho um cajado. E foi com aquele cajado, você sabe, que muitos milagres aconteceram. Elias tinha uma capa, Eliseu tinha uma capa. O que você tem, meu irmão? Um celular? Não é no mundo tecnológico, virtual, tecnológico? Então, lança a mão disso. Você quer pregar nos grandes púlpitos, nas grandes igrejas, nos grandes eventos, sendo que pelo seu celular você vai alcançar, por incrível que pareça, você acredita ou não, uma quantidade melhor e muito maior através de uma rede social. Se você usar, tá, crer na mensagem que Deus colocou dentro de você. Então hoje esse decreto se espalha pelo mundo através da pregação do Evangelho. E você é o enviado do rei para divulgar. E a Bíblia, meu irmão, é o único livro da história da humanidade que revela a Deus. E como é que está a leitura, meu irmão? Como é que está o estudo da palavra? Todas as demais obras não conseguem, meu irmão, provar em si mesma, tá, que tem Deus como Criador do universo, o seu autor. Só a Bíblia, tá, conta a maior história de amor do mundo, do universo. Jamais é revelado de outra forma, a não ser, tá, através da encarnação do Verbo, tá, de Jesus de Nazaré, o Salvador da humanidade. Aleluia! Então que venhamos estar vigilantes, meu irmão, e em constante oração, para que Deus nos use nesses dias que antecedem o arrebatamento da igreja, aonde nós estamos vivendo no meio de uma geração corrompida, né? Em que hoje, infelizmente, estamos vivendo uma sociedade em que o conceito de pecado está envolvido em argumentos legalistas sobre o certo e errado. Né? Toda a tendência, né, nós como religiosos, nós temos de enxergar o homicídio e o adultério como os grandes pecadões, né? Em comparação à mentira, à linguagem torpe, à idolatria, e na realidade, para Deus tudo é pecado. Não existe pecadinho, pecadão. Alguns definem, tá, o pecado como não atingir o alvo. Ei. Mas o pecado, meu irmão, minha irmã, não é somente não errar o alvo. É mais do que isso, viu? Ou seja, tá, não é um ato passivo, tá, mas o pecado é uma intenção determinada, tá, de não se conformar, tá, com a lei que Deus estabeleceu. Isso é um ato ativo, então não é passivo. Tá? 1 João capítulo 3, verso 4 diz que todo aquele que pratica o pecado, é a prática do pecado, também transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Que lei é essa? A Bíblia está dizendo, meu irmão, que o pecado é uma violação, é uma transgressão, ou seja, é um ato. Existe o pecado como ato e o pecado como estado. O que é o pecado como ato? É o agir, é o fazer, através de vontade própria, individual, tá? Infligir, transgredir, violar a lei de Deus. E existe o pecado como ato, ou como estado, que é o modo de ser, de estar, é a condição, é a situação da pessoa, da coisa. Então, se tem um pecado como ato e o pecado como estado, eu vejo Deus indignado com as pessoas que vivem não o ato de pecado, mas o estado de pecado. Todos nós, meu irmão, minha irmã, estamos passíveis de cometer um ato de pecado. O que a Bíblia não aceita é nós vivermos o estado de pecado. Pastor, e qual é a diferença?
você pode cometer um ato de mentira. É uma grande diferença em ser um mentiroso. Porque quando você e eu decidimos viver a prática do pecado, tá, nós estamos dizendo que Deus é fraquinho demais, Ele não consegue nos perdoar. Tá? E Deus não aceita isso. É por isso que a Bíblia diz que Deus, tá, não suporta o iníquo. O iníquo é aquele que vive na prática do pecado. Eu vou repetir. Eu e você, todos nós, a Bíblia diz que quem está em pé, cuide para que não caia. Qualquer um de nós, meu irmão, é passível. Tá? E Deus sabe disso, de nós deslizarmos, cometermos um ato de pecado. Não importa o nome ou adjetivo do pecado que você queira dar. Porque pecado é pecado. Não existe pecado nem pecadão. Agora, o que Deus não aceita, tá, é você ficar prostrado. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Caiu, levante, sacode a poeira, é para frente que se anda. Passado fica no passado, presente no presente, futuro no futuro. Agora, o que muitas vezes nós, tá, colocamos Deus tão pequenininho, é quando nós achamos que Ele não pode nos perdoar. E a Bíblia está dizendo que quem vive na prática do pecado, João diz, tá, que é filho do diabo e não de Deus. Vou fazer uma pergunta difícil, mas necessária. Você, meu irmão, você, minha irmã, que me vê agora, tá? Eu faço essa pergunta para mim também. Nós somos filhos de Deus ou filhos do diabo? Pastor, peraí, pega pesado não. Eu estou falando, meu irmão, que nós estamos vivendo, tá, em uma sociedade em que o conceito de pecado hoje, tá, tem os pecadões e os pecadinhos, como se isso fizesse alguma diferença. E tem muita gente aí se enganando. Tá? E o que vai nos levar para o inferno não é os pecadões, entre aspas, é os pecadinhos. E a humanidade, infelizmente, se encontra num estado de inclinação para fazer o que é mal. Tá? E incapaz de escolher o bem. Salmo 37, verso 27 diz: aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada eterna. É uma decisão. Infelizmente, muitos ignoram a realidade, a gravidade e as consequências do pecado. Tá? E o pecado, meu irmão, minha irmã, olha só, é o maior. É o mais terrível inimigo da minha alma e da sua alma. Não é o diabo, não. O nosso maior adversário é eu e você mesmo. Somos nós mesmos. Tá? Quando nós decidimos se rebelar contra Deus. Como assim fez Adão. O pecado nos desarraiga, nos arranca, nos retira do meio do qual eu e você, meu irmão, fomos colocados por Deus para viver, que é o Éden. Converte luz em trevas, o gozo em tristeza, o céu em inferno, a vida em morte, destruindo as promessas, matando a esperança, dando serpente em vez de peixe, pedra em vez de pão, tormento em lugar de prazer. Sendo assim, meu irmão, minha irmã, nós temos um grande desafio nesse próximo domingo diante da nossa classe, dos nossos alunos. A responsabilidade de mostrar o que é o pecado e as suas consequências. Porque a maior consequência do pecado é que ele nos separa de Deus. Espiritualmente, fisicamente, tá? Emocionalmente, espiritualmente, familiarmente, ministerialmente, em tudo que você possa imaginar, tá? E o mais perigoso de todos, eternamente. E por todo estado eterno. Isaías 59, versículo 2 diz que as vossas iniquidades, iniquidades, aqui não é o ato, aqui é a prática, é o estado de pecado, fazem separações entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Meu irmão, quando você peca, não importa o pecadão que você cometeu, tá? A primeira voz que você ouve é a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo, diz assim: ei, você fez besteira, se arrepende. E se eu e você, meu irmão, nos arrependermos, Deus não vai nos perdoar? Vai. Entendemos, meu irmão, que através desse texto, tá, de Isaías 59, verso 2, que as nossas iniquidades, as que fazem separação, porque Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus, não é a altura, não é o porvir, nada, ele cita lá 17 adjetivos que nada pode nos separar do amor de Deus. O que nos separa do amor de Deus? É o pecado. Então entendemos que através desse texto que o pecado é visto como uma transgressão direta contra Deus. Qualquer pecado é contra Deus, evidenciada em um erro moral que torna a mim e a você culpados diante de Deus. Tá? Então nós temos aqui o porquê do estudo da soteriologia, né? Que é o pecado, a hamartiologia, a hamartia. Né? Se não existisse a hamartia, não teríamos necessidade do soter, né? Que é a soteriologia.
Em termos gerais, eu quero que você entenda, né, nesse tópico 1, que nós precisamos compreender, meu irmão, que a salvação é o oposto, tá, do pecado. Pois é o pecado, a hamartia, de que nós somos salvos, tá, através da soteriologia. Então nós precisamos, tá, compreender, como professores da maior escola do mundo, que as pessoas aí estão, tá, minimizando, desprezando, deturpando a doutrina da salvação. A ideia que temos do pecado, meu irmão, minha irmã, vai determinar a nossa ideia de salvação. Errar nesse tópico 1 sobre o pecado e as suas consequências, é o tópico dessa lição, não é só o tópico 1, tá? É também errar na doutrina da salvação. Não tem como se acertar em uma e errar em uma, acertar nem a outra. Não. Errou em hamartiologia, vai errar em soteriologia. Errou em soteriologia porque errou em hamartia. Não tem como, por isso que elas são casadas. Não tem como você não compreender hamartiologia e não compreender soteriologia e vice-versa. Deus tem sido complacente com cada ser humano, cada indivíduo. E olha que hoje, tá, enquanto nós estamos assistindo esse vídeo, são quase 8 bilhões de pessoas. E o que eu quero que você entenda, meu irmão, que Deus, tá, ele tem sido misericordioso, bondoso, com cada indivíduo que tem buscado a sua ajuda. Tá? Haja visto o plano da redenção, tá, que ele arquitetou no estado eterno, quando ele imolou um cordeiro antes da fundação do mundo. Eu li para você, 1 Pedro capítulo 1, verso 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que nós somos resgatados da nossa maneira de viver, que por tradição nós recebemos dos nossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro que foi, tá, um cordeiro imaculado, que foi incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias, no tempo cronos dos homens, por amor a mim e a você. Deus te ama, Deus me ama, Deus nos ama. Deus não abre mão de nenhum pecador que se arrependa, tá, que ele não esteja disposto a restaurar. E o verso 21, ele continua dizendo: por ele cremos em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Verso 22, purificando as vossas almas pelo Espírito da obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Verso 23, encerrando, diz: sendo de novo gerados, olha só, não da semente corruptível de Adão. Você não é mais descendente de Adão. Ah, e na realidade tem duas genealogias, a de Adão e a de Cristo, do primeiro Adão e do último Adão. Você tem que definir de qual, do que está me decretando a morte, tá, dentro dessa genealogia, ou que está me decretando a vida. Tá? É uma decisão que os anjos tiveram que tomar, e agora a bola está na minha mão, na sua mão. Você quer a vida ou você quer a morte? Você quer o céu ou você quer o inferno? Tá? Sendo gerados de novo, porque nós fomos gerados em Adão. Ele nos corrompeu, nos condenando à morte. Mas Jesus veio e agora eu sou alcançado pela vida. E ele fala, sendo gerados de novo, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Qual é o valor que você está dando, meu irmão, minha irmã, à palavra de Deus? Hã? Meu irmão, minha irmã, nós precisamos compreender que cujo propósito era desfazer as obras de Satanás e restituir o homem ao bem mais precioso que ele perdeu, que foi a comunhão com Deus no Éden, a vida eterna. Então, meu conselho para você, meu irmão, minha irmã, é que você se mergulhe sem reservas no oceano do conhecimento, buscando incessantemente se aprofundar, tá, no aprendizado sobre esse assunto. Por quê, pastor Francisco Miranda? Porque milhões, entre eles muitos dos nossos alunos, eles estão presos na prática do pecado da pornografia. Tá? Se você é professor de jovens, ou até de casados, tá? E eu estou citando aqui, mas estão presos, tá, nos pecados da mentira, são mentirosos, são falsos. Estou falando da igreja, da qual eu e você vamos estar ministrando no próximo domingo. Eu estou falando de público primário, aonde você tem acesso, e um público secundário. São milhões de pessoas, milhões, que estão mergulhadas na prática do estado do pecado. Vidas que estão sendo ceifadas a passos largos para o lago de fogo, que é o inferno. E Deus, meu irmão, conta comigo, com você, como ministro, ministra, tá? Dispenseiro dos mistérios de Deus. Lembra 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1?
é o textuário do Teologia 24 Horas. Eu sempre falo isso para os meus alunos, que os homens não se considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Os mistérios de Deus ele quer revelar através, tá, de ministros, que o verso 2 diz que a única coisa que Deus pede de mim e de você é fidelidade. Tá? Com que objetivo? Para arrebanhar, tá, essas preciosas almas e trazê-las de volta ao paraíso, tá, do perfeito relacionamento com o seu Criador. Tá? Hebreus capítulo 8, versículo 12, tá, o Senhor diz: e de seus pecados não me lembrarei mais. Viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Miqueias, capítulo 7, versículo 19, o profeta diz que o resultado da paixão de Deus aos pecados seriam lançados nas profundezas do mar. Olha só. A paixão, o amor de Deus aos pecadores. Porque Deus ama o pecador, não o pecado. Se o pecador, no dia que ele decidir deixar de ser pecador e buscar ajuda somente naquele que pode ajudar, que é Deus, tá? Além de Deus não se lembrar mais, e por que ele não vai se lembrar mais? Porque Deus lançou no mar, tá? Nas profundezas do mar do esquecimento. Isso quer dizer o quê, pastor Francisco Miranda? Quer dizer, meu irmão, que quando os nossos pecados são perdoados, não mais é imputado a mim e a você a condenação. Porque nenhuma condenação, Romanos 8:1 diz, há para aqueles que estão dentro de Cristo, que não andam mais segundo a carne, como a genealogia de Adão, mas segundo o Espírito, que são características da geração. E além da desobediência e da rebeldia, veio a profanação do templo, né, do santuário de Deus, através de coisas detestáveis e abomináveis. E é preciso nós lembrarmos aqui, meu irmão, minha irmã, que também que a Bíblia revela acerca da ira de Deus, não apenas sobre, né, o povo de Israel, né, mas tá, não só nesse período, mas em outro. Naum capítulo 1, versículo 2 e 3 diz que o Senhor Deus, ele é zeloso e vingador. O Senhor é vingador, cheio de furor. O Senhor torna a vingança contra os seus adversários e guarda a sua ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, tá? E o culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho, tá, na tormenta e na tempestade. As nuvens são o pó dos seus pés. Romanos capítulo 1, versículo 18 diz: porque os céus se manifesta a ira de Deus sobre toda a iniquidade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. No versículo de Romanos 11, verso 22 diz: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, para os que caíram, para contigo, benignidade, e se permaneceres na sua benignidade, e de outra maneira também tu serás cortado. Ou seja, são temas que nós, muitas vezes nos nossos dias, nós não tratamos, né? Falamos de um Deus de amor, mas esquecemos que é um Deus de justiça. Então, como aquele povo, eles profanaram o santuário, eu e você, quantas vezes nós estamos também profanando o nosso corpo como morada do Espírito Santo? Se você pegar o texto de 1 Coríntios, olha só, 1 Coríntios. E muitos hoje estão debaixo do juízo de Deus e não sabem, porque muitas vezes isso não é ensinado. 1 Coríntios, capítulo 9. Capítulo 9 de 1 Coríntios, olha só, 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Capítulo 6. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o pecado da prostituição comete como seu próprio corpo. E essa prostituição aqui, talvez você está achando que é a prostituição ligada à questão da sexualidade, né? Não, isso é consequência. Ele está falando aqui, não é da consequência, tá? Da origem. A maior prostituição, tá, que eu e você podemos cometer é quando nós profanamos, tá, a nossa aliança com Deus. Nós nos prostituímos. Deixamos de adorar um verdadeiro a Deus para adorar um Deus, tá, falso. É isso que Paulo está dizendo. Olha o versículo 19. E não sabeis vós que o vosso corpo é morada do Espírito Santo? E o que habita em vós é proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Por quê? Porque nós somos comprados. Olha o versículo 20. Porque fostes comprado por bom preço. Que preço? Pedro já falou sobre isso, já citei aqui. Preço de sangue. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, dos quais pertence a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, a questão é mais séria do que você possa imaginar. Tá?
Os pecados de Israel foram punidos exemplarmente pelo Senhor. Você acha que hoje o meu e o seu pecado, se nós não corrigirmos essa trajetória de profanação da nossa vida, você acha que Deus não vai nos punir? A punição veio, meu irmão, com a destruição de Jerusalém. Muitos foram mortos. Eu li para você. Outros foram levados, tá, cativos, em pequenos grupos, deixados em ambientes totalmente destruídos. Jeremias vai falar um pouco sobre isso também no seu livro, capítulo 39. Pega lá, Jeremias 39. Então, assim um povo ficou cativo. A reis idólatras, longe da sua própria terra, exposto a outros costumes. E hoje, o princípio é o mesmo. Por causa da profanação, da iniquidade dos nossos pecados e a falta de arrependimento, quantos de nós estamos presos nas emoções, cativos, na questão financeira, familiar, ministerialmente falando, e é uma desgraça completa. A nação de Israel recebeu o castigo como ensino, porque eles estavam relutantes em relação ao arrependimento. Foram ingratos, se afastaram da lei divina. Muitas pessoas ignoram as advertências que o Senhor tem feito. E essa aula é uma advertência, em primeiro lugar, para mim e para você. Não cometamos, meu irmão, minha irmã, o erro de pensarmos que Deus não cumpre o que Ele diz, tá, na sua palavra. Ou que a sua palavra tem um outro sentido, porque nós gostamos de acreditar que Deus nunca nos castigará. O que nós aprendemos nesse tópico 1? O que Ele nos ensinou? Ele ensinou que a Bíblia também revela acerca da ira de Deus, não apenas sobre a sua graça e a sua misericórdia. E assim nós vemos que Deus revelou categoricamente os pecados de uma nação inteira e os puniu exemplarmente. E se Ele fez isso com uma nação, não vai fazer isso comigo, com você? O tópico 2 fala sobre a palavra de Deus permanece para sempre. E Ele só faz isso porque a sua palavra é fiel. A Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, que Deus não nos deixa, tá? A Bíblia diz que Deus não se deixa enganar, se escarnecer, se deixar ser zombado. Porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Gálatas capítulo 6, verso 17. E esse princípio da semeadura e da colheita também se aplica, tá, ao semear no Espírito. Tá? E semear as boas atitudes para com o próximo. Você vai pegar toda a questão de Gálatas capítulo 6. Tá? Gálatas capítulo 6, vamos lá? Gálatas capítulo 6, olha só. Nós precisamos compreender isso de uma forma mais prática. Vamos lá. Gálatas capítulo 6, olha só, versículo 8. Porque o que semeia na sua carne ceifará a corrupção, mas o que semeia em espírito, no espírito do espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, senão haveremos desfalecidos. A única arma contra a maldade, contra o mal, é o bem. Jesus disse lá em Mateus, Lucas capítulo 6, que se eu faço o bem só para quem me faz o bem, isso aí até o ímpio faz melhor do que eu. Então, não adianta. Eu tenho que exceder. Tiago diz que se eu tenho a oportunidade de fazer o bem, não faço, eu peco. Romanos 12, 21 diz que nós não podemos ser deixados ser vencidos pelo mal, mas vencemos o mal. Só tem uma forma, como fazendo o quê? O bem. Então, meu irmão, minha irmã, o pecado, o tópico 2.1 diz que o pecado deliberado, é uma afronta a Deus. De fato é. Muitos dizem que são nascidos de Deus. Vamos apertar mais esse negócio? Tá? Que são seguidores de Jesus. Até não duvido que sejam seguidores, mas discípulos, já pega pesado. Que tem o Espírito Santo, mas peca deliberadamente. Vive, se é solteiro, vive com a vida sexual ativa, isso dentro da igreja, cantando, pregando, participando ativamente dos trabalhos da igreja. Porque Jesus diz, vinde todos como estáis, mas Ele não deixa, ficai aqui como estáis. Não, vinde, ficai e ide, são os 3 verbos. Vinde, todos, sem exceção. Está cansado, está sobrecarregado? Venha, eu vou te aliviar. Se você vier, eu te alivio. Eu vou carregar a sua cruz, tá? E você vai carregar a minha cruz. A minha cruz é suave, é leve, não é pesada. A sua é. Isaías 53 diz que ele já levou, não está levando mais não, já levou, passado. E só através dessa troca que eu entendo que se eu carregar a cruz correta, porque tem muita gente carregando a cruz errada ainda, a cruz do sobrecarrego, do carrego e do sobrecarrego, não a cruz de Cristo que o fardo dele é suave. E só assim, nós vamos encontrar o verdadeiro descanso em Deus.
Mas se essa troca é verdadeira, é impossível não ficar e aprender e tomar uma atitude de ir. Vinde ficar e ide, mas tem muita gente vindo e não está querendo ficar para aprender, para ser confrontado, discipulado, instruído, orientado. E continuam, né, satisfazendo os seus desejos pecaminosos, mesmo dentro da igreja. E essas atitudes, de certa forma, é uma atitude que zomba de Deus e, da mesma forma, despreza Deus. Então, os pecados premeditados têm uma conotação, meu irmão, minha irmã, diferenciada, né? Porque foram estudados, são conscientes. Eu estou falando da prática do pecado, não é um deslize, não. Estou falando dos pecados de estimação. Então, nós precisamos ter em mente, meu irmão, minha irmã, que essa a maquiação, né? Essa maquinação de fazer o que é mal, tá? Para pecar, isso ir a Deus. Era que no tópico 1 nós falamos do que o povo de Israel fizeram no passado. O tópico 2.2 diz que pecadores, tá? A diferença quanto ao nível de revelação que possui. Por exemplo, Atos capítulo 17, verso 30 diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, assim agora a todos os homens em todo lugar, né, que se arrependam. Então, quando eu não tinha um conhecimento da verdade, lembra que o Espírito Santo, em João 14, ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo? Essa é a responsabilidade dele para com o mundo, a responsabilidade dele com a igreja é de guiar na verdade. Pois bem, eu estou falando não é daquele tempo da nossa ignorância, né, do homem natural, sem conhecer Cristo, mas agora nós, de vez de sermos espirituais, nos tornamos carnais. Então o homem carnal é pior do que o homem natural. Por que do homem natural, por que nós não nos tornamos homens espirituais? Por que nós paramos no meio do caminho, nos tornamos tão religiosos? Então quem é conhecedor se torna mais culpado ainda, porque conhece a verdade, tá? E não poderá escapar do juízo de Deus. Então conhecer a lei de Deus, o estatuto de Deus, o mandamento de Deus e continuar errando, tá? De uma forma consciente, que é o meu caso, é o seu caso, tá? Nos torna, irmão, indesculpáveis. Porque quando domingo você e eu nós estamos aprendendo, estamos ensinando, então é preciso ter uma mente renovada, tá? De um cristão verdadeiro, que podamos até errar, mas nós não podemos viver na prática do erro, do pecado. Então é preciso que nós venhamos se arrepender, pedir perdão a Deus, se esforçar para não se repetir mais isso. Tá? Lembra de João 8,11, que eu já citei aqui? Vai, Jesus disse para a mulher, vai adúltera, vai e não peques mais. Então Deus perdoa e Ele quer perdoar a mim e a você, tá? Mas que nós venhamos estar vivendo uma vida de santidade. Porque ao aceitar a Cristo como um homem natural, eu me torno espiritual, né? Ou deveria se tornar, né? Espiritualmente falando. Eu sou regenerado, é o palingenese, é o fazer de novo, é uma nova criatura. Qual é a consequência disso? Eu sou santificado porque Ele é santo e quer que eu seja santo. Então a santificação parte dele, Ele que me santifica. Tá? Me justifica, me adota, me sela, me penhora. Tá? São doutrinas da soteriologia. Mas se Ele me santifica porque Ele é santo e quer que eu seja santo, para me relacionar com Ele eu tenho que ser santo, e toda essa limpeza Ele que faz, qual é a minha parte? É viver em santidade. Então, santificação vem de Deus, a santidade parte de mim, de você. Então, da forma prática, o que é viver uma vida de santidade? É viver na posição que Ele me colocou. Ele me lavou, me purificou, tá tudo bonitinho. Aí eu vou lá, como Paulo diz, né? Como o cachorro que volta a comer seu próprio vômito, como a porca que volta a lamear no seu próprio lamaçal. Então permanecer no erro não é dar valor, meu irmão, ao sacrifício de Cristo no Calvário. Tá? Ele morreu para nos livrar da condenação eterna, da morte eterna. João 5,14 diz, não peques mais para que não se suceda uma coisa pior. O tópico 2.3 diz que Israel é uma nação escolhida, como de fato nós sabemos, tá? Mas um povo muito ingrato, né? Nos registros bíblicos, tá? Nós vamos encontrar ensinos e avisos, né? Para nós. Por exemplo, Romanos 15, verso 4 diz, porque que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Algo semelhante, Paulo escreve em 1 Coríntios 10, 11, ora, tudo que lhes sobreveio como figuras, tá? Estão escritas para aviso nosso, para que não sejamos... Para que já não chegados ao fim dos séculos. Ou seja, que tudo isso, tá, sirva para mim e para você como um ensino de que aonde eles erraram, eu não preciso errar.
Então, ao estudarmos acerca da história de Israel e seus relacionamentos com Deus, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude, tá? Que nos ajude a compreender, tá? Uma verdadeira intimidade com Deus. Apesar de Israel ter sido escolhido por Deus, como eu e você, tá? Que Deus estabeleceu na terra de Canaã, ter obtido tantas vitórias, ter um templo que foi cheio da glória de Deus. Lembra? É lindo quando você vai pegar o texto de 2 Crônicas, capítulo 7 todinho, nos primeiros versículos, o versículo 1 diz que acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, o sacrifício, e a glória de Deus encheu o templo. E os sacerdotes, foi tanta glória que os sacerdotes não podiam entrar na casa. Por quê? Porque a glória de Deus tinha enchido toda aquela casa. Olha que história linda. E todos os filhos de Israel, eles viram o fogo descer, a glória, né, encher aquela casa. E diz que o povo botaram a boca no pó, né, e adoraram a Deus. Olha que experiência tremenda. Tá? Mas o significado de tudo isso é que eles foram indiferentes, irreverentes, contrário, né? Pouco tempo depois, Deus destrói esse templo e são levados cativos para a Babilônia. Então essa lição, ela trata de um aviso para mim, para você, meu irmão, para os nossos alunos. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12 diz: aquele, pois, que cuide de estar em pé, olha para que não caia. Então a graça de Deus em nós, tá, não nos libera para vivermos uma vida de libertinagem. Nós servimos a Deus de qualquer maneira. Tá? O mesmo capítulo 12, 1 Coríntios, a epístola aos Hebreus, tá? O autor dos Hebreus, ele fala que menciona a graça e fala que ele enfatiza a questão do respeito e do temor, mas ele termina lá no versículo 29 de Hebreus 12, mostrando que Deus, ele é fogo consumidor. Então vale ressaltar, meu irmão, minha irmã, que o apóstolo Paulo, ele está afirmando que nós somos morada de Deus. Já li para você 1 Coríntios capítulo 6, versos 18, 19 e 20. Morada do Altíssimo. Quando ele escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, ele fala assim: se alguém, né, não saber vós sois templo de Deus, é claro que o contexto ali é de homens carnais, mas você não é templo de Deus, então você já foi edifício de Deus e você agora é morada de Deus. Se você é um templo, então, meu irmão, você está no sal, você está enrolado. Porque o pastor Marbi está dizendo: não saber vós sois templo de Deus, tá, mas qual é o contexto do texto? Ele está falando para você? Não, está falando para a igreja de Corinto. Você não estava lá. Então, vigia, crente. Tá? A regra básica de hermenêutica, de interpretação. Tá? E aí o texto, verso 17, diz que não sabeis vós, verso 16, que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Se vós destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então, inúmeras vezes no Novo Testamento, tá, você vai ver uma advertência aos cristãos, tá, contra eles viverem na prática dos pecados. Então o que eu ensinei para você nesse tópico 2? Eu ensinei que a palavra de Deus permanece para sempre. Ou seja, ela é imutável, ela é universal. O que Deus falou que é pecado há 1000 anos, continua sendo pecado hoje. E daqui a 1000 anos continuará sendo pecado. Não mudou, Deus é o mesmo. Então nós devemos ter a nossa mente, irmão, acesa, atenta, tá? E valorizar a graça de Deus. A liberdade que a graça nos proporciona, tá? Não é para viver uma vida de libertinagem. Tá? Então a graça de Deus não nos liberta para vivermos, tá, uma vida de libertinagem. Se Jesus morreu para me viver, então eu tenho que viver por Ele. Se Ele morreu por mim, eu tenho que viver por Ele. Não tem outro caminho. O tópico 3 dessa lição fala o amor de Deus e a sua justiça. E a gente fala muito sobre a graça de Deus, o amor de Deus, mas também a gente esquece muitas vezes de falar da ira de Deus, da justiça de Deus e do amor de Deus, né? Então, primeira epístola de João, capítulo 4, verso 8, diz que Deus é amor. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem, tá? Deus é amor. E para que esse amor, que é Deus, tá, esteja em nós precisamos estar nele, né? Meu irmão, muitas vezes,
tá? De muitas maneiras, de formas equivocadas, distorcidas, tá? Nós vamos basear-se, tá? No amor de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus, achando que Deus, tá? Não se ira, Deus não é justo e Deus, tá? Não é fogo consumidor, como Deus, eu li para você, citei para você Hebreus 12, 29. Muitos de uma maneira equivocada, distorcida, se baseiam no amor, na graça, na misericórdia de Deus, né? Para que de uma forma inescrupulosa, né? Transgredir as leis divinas, como se o Pai, tá? Não tivesse justiça como um dos seus atributos. Então, na verdade, meu irmão, aonde existe amor puro, existe também a verdadeira justiça. Tá? Ela vai estar presente. Quem corrige é porque ama. Hebreus 12, 6 diz, porque o Senhor corrige a quem o ama e assolta qualquer um que recebe por filho. João 1,12 diz que todos quando aceitaram a Cristo se transformaram em filho de Deus. O tópico 3.1 diz, né, o amor versus justiça. Então, olha só, o amor de Deus é insondável. Né? 1 João 4,16 fala sobre isso, é insubstituível, é não fingido. A maior expressão do amor está escrita em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, não tem parâmetro, é incalculável, a ponto de dar o seu próprio Filho a morrer em nosso lugar para salvar todos nós da condenação eterna, é o segundo decreto de Deus. Se tudo isso, meu irmão, essa aula não traz em mim um temor, tá? Um quebrantamento para que eu possa me render diante de Jesus e dizer assim, Deus me perdoa, tem misericórdia da minha vida, tá? Seja justo, faça justiça na minha vida. Tá? Meu irmão, eu não sei mais o que é evangelho. Quero ser sincero contigo. Tá? A justiça de Deus, meu irmão, ela é santa, ela é perfeita, ela é imutável, como o seu amor, como a sua verdade. Deus é a verdade e nele não há injustiça. Deus é justo, ele é reto. O evangelho revela a justiça de Deus. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Salmo número 9, verso 8 fala sobre isso. Visto que Deus ele é perfeito e o seu amor, tá, faz parte da sua natureza, tá? Em que sentido deve o seu amor se tornar perfeito em nós? É uma pergunta. Espera aí. Visto que Deus é amor, ele é perfeito, ele é justo, faz parte da sua natureza imutável. Em que sentido tudo isso, de uma forma prática, tá, tem a ver comigo, com você? A resposta deve ser entendida em relação ao mesmo propósito da pergunta, tá? Pelo qual o amor, a sua justiça, a sua misericórdia foi nos dado. Deus não derrama, tá, o seu amor em nós, né, para que isso não seja transbordado na vida de outros. Então, Deus não derrama o seu amor em nós para ser consumido por nós. Então, se Deus está nos dando tudo isso, em primeiro lugar, eu tenho que consumir, eu tenho que encarnalizar, eu tenho que viver tudo isso, que automaticamente todos aqueles que diretamente e indiretamente estão à minha volta serão alcançados. Então, o amor voltado para si mesmo é autodestrutivo. Então, Deus nos ama para que possamos amar a outros. Essa é a lei. Seu amor em nós é aperfeiçoado quando se torna um amor fraternal, um amor compartilhado, um amor vivido. 1 João capítulo 2, versículo 5 diz, qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele e verdadeiramente aperfeiçoado será. E nisto conhecemos que estamos nele. No capítulo 4, versículo 12, tá, diz que ninguém jamais viu Deus. Se não amamos uns aos outros, ninguém jamais viu Deus. E se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E nós, tá, o perfeito é o seu amor. Então, poucas vezes, meu irmão, você vai ver, tá, o apóstolo falando, tá, desse amor de Deus para conosco. E toda vez que ele vai fazer esse ensino, tá, ele coloca de uma forma direta e indireta, para que isso seja transbordar na vida daqueles que estão à nossa volta. Ou seja, meu irmão, minha irmã, para João, tá, os 3 aspectos do amor, tá, era o seguinte: Deus nos ama, o seu amor habita em nós, tá, e nós amamos os outros. Deus se derrama em nós para que nós venhamos ser cheios, e estando cheios, venhamos derramar na vida de outros. Será que essa é a realidade na minha vida, na minha família, na comunidade, na sociedade em que eu, você e nós fazemos parte? Porque a prova vem agora, o tópico 3.2. Deus perdoa os pecados de quem se arrepende. Porque a maior prova de que isso é verdade em mim e você, nos nossos alunos, tá, é o arrependimento.
arrependimento do que fazemos, né? Porque é impossível você não se arrepender e não ter, como consequência do amor, você se arrepende e não ser alcançado pelo perdão. Quando João Batista diz produzir, pois, o fruto, né, digno de arrependimento, ele não está falando aqui, tá, do comportamento dos seus ouvintes. Ou seja, quando João está dizendo, né, produzir o fruto, né, digno de arrependimento, antes ele faz uma referência a um princípio que Jesus demonstrou isso mais tarde, quando ele disse, e fazei a árvore boa o seu fruto. Ou seja, bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau. Ou seja, pelo fruto conhecereis a árvore. João Batista ele está apontando aqui a natureza corrompida, tá? por eles, a sua geração está vivendo sucumbida no pecado, impossibilitando eles, tá, de produzir um fruto digno de uma nova concepção, de uma nova natureza. E nós precisamos refletir sobre isso, sobre arrependimento à luz da palavra de Deus. Caso contrário, meu irmão, é possível confundir o verdadeiro arrependimento com remorso, tristeza ou reconhecimento. Paulo, quando ele escreve em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, diz que porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação. Olha só, e ele continua, mas a tristeza, tá, do mundo opera a morte. Então, o arrependimento para perdão dos pecados vai envolver um conjunto de aspectos, tá, como convicção, tá, contrição, confissão, mudança de atitude. Lembra do filho pródigo? Né? Ele cai a ficha da onde ele está, da circunstância, como consequência do seu erro. E o que ele faz? Ele toma uma atitude, ele volta para a casa do pai. Ou seja, portanto, meu irmão, minha irmã, sem uma atitude, tá, sem esse conjunto de coisas, é impossível, tá, ser detectado um verdadeiro arrependimento. Então, a conversão faz parte disso. Tá? Então, a conversão é o arrependimento, tá, de uma forma prática, eles vão andar juntos. E enquanto o arrependimento se refere a uma mudança total de um sentimento interior para o exterior, né, então a atitude em busca disso é a conversão. E a palavra conversão no grego, tá, é anastrefo. A palavra anastrefo é composta de ana, que significa para cima, e estrefo, que é viro, volto, converto, faço mudança de rumo. Tá? E aqui cabe uma pergunta, tá? Mas eu me converto para onde? Então, o verdadeiro arrependimento, conforme a anastrefo, é virar, voltar, mudar na vertical, não na horizontal. Ou seja, muitas vezes nós não temos esse entendimento. A gente entende que virar, voltar é mudar no sentido horizontal, né? Mas conversão no grego é anastrefo, e é mudar para cima, é na vertical. Então, o verdadeiro arrependimento, o verdadeiro quebrantamento, uma verdadeira confissão, tá? Isso acontece quando a pessoa se converte a Cristo. E quando isso é verdadeiro, ele muda o rumo do destino da sua alma, que se ele morresse sem Cristo, ele iria para baixo, tá? Que é o lugar de tormento, lá no Hades. Tá? Paulo diz no capítulo 4 de Romanos, no capítulo 4 de Efésios, sobre as partes mais, né, profundas da terra, onde está o Hades. E quando de fato ele aceita Cristo, um verdadeiro arrependimento, tá? Então ele muda a direção do seu destino para cima, para a Nova Jerusalém, tá? Do ar de ser da Nova Jerusalém, que é o ser de Abraão, onde está hoje. Ou seja, a conversão está intimamente ligada ao arrependimento, porque o verdadeiro arrependimento vai enfatizar, tá, esses aspectos de abandono, de uma atitude, de sair daquela situação, tá, de pecado, de prostração, tá, enquanto a conversão vai enfatizar esse aspecto positivo de voltar-se para cima, para Deus. O arrependimento, meu irmão, produz tristeza pelo pecado. Tá? Já a conversão vai produzir alegria por causa do recebimento do perdão, do livramento, da condenação eterna, da morte eterna. Se o arrependimento nos leva à cruz, a conversão nos leva, tá, ao túmulo vazio de um Cristo ressurreto e que
dá a mim uma vida em abundância. Então, confessar o pecado significa dizer a respeito dele, chamar o pecado pelo nome. Tá? É isso mesmo. Se eu perdoo por todos os meus pecados, mas que pecados? Tá? Então, confessar, tá, significa dizer o nome do pecado. Eu matei, eu roubei, adulterei, eu menti, eu forniquei. Me perdoa, Senhor. É isso. Tá? Tenha uma mente, meu irmão, minha irmã, de um cristão, tá, que não precisa fazer penitência, sacrifício, nem se punir quando peca. Não. A cruz já cuidou de tudo isso. Tá? E isso também não nos dá permissões para pecar, claro que não. Só quero dizer que você tem que compreender, tá, que o cristão que realmente entenda a provisão de Deus para a sua vida, tá, ele sabe que ele pode até errar, mas se ele verdadeiramente se arrepender, é para frente que se anda. Tá? Eu quero ler um texto para você de Tiago 5,14, que ele começa dizendo, né, está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja. E a gente entende que aquele texto é uma doença física, né? E chamar o presbítero da igreja, literalmente, mas a gente desconhece a questão do presbitério, do presbítero, né? E todas essas questões de funções que ali está falando dos ministérios, né? O profético, o evangelista, o pastor e mestre, quando se reúne, todos eles são presbíteros, quando se reúne tem um presbitério. Eu ensino isso no módulo de dons ministeriais, mas não é o foco aqui. E aí ele fala que você confessa, né, a sua culpa uns aos outros, mas no sentido lá, né, ele fala o seguinte: se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, eles serão perdoados. Eu quero chamar a sua atenção que a doença aqui não é física, tá? Aqui a doença aqui é pecado. E ele vem no verso 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejam curados, não perdoados. A oração de um justo pode muitos seus efeitos. Então, para quem que você tem que confessar? É para os presbíteros, tá? Para os homens e mulheres que Deus estabeleceu, que tem autoridade, maturidade, de fazer o quê? De aplicar o discipulado, no apacentar, no cuidar, no evangelizar, no profetizar, que vai fazer um acompanhamento. Não para que você seja perdoado, porque se você pecou e verdadeiramente você se arrependeu, Deus já te perdoou. Só que você está doente. Você precisa ser curado. E essa função, tá, está na mão do presbitério, do presbítero. Tá? Eu não vou aprofundar sobre isso. Por que eu tratei sobre isso? Porque tem um porquê. Na primeira epístola de João, que é um texto que a gente... e eu quero encerrar nesse texto. Primeira epístola de João, no capítulo 1, tem os 6 condicionais. Lembra? Nós começamos falando sobre os condicionais, lá no tópico 1, que Deus colocou: Adão, de todas as árvores dos jardins comereis, mas, lembra? E eu quero encerrar falando sobre os condicionais. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Então está dizendo que não tem comunhão entre luz e trevas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então ele coloca aqui um primeiro condicional, se, verso 6. O segundo condicional, verso 7, mas se. O terceiro condicional, verso 8, se. O quarto condicional, verso 9, se. O quinto condicional, verso 10, se. E o sexto condicional, no capítulo 2, versículo 1, e se pecar, alguém pecar. Então ele está dizendo o seguinte: se dissermos que temos comunhão com ele, que é luz, e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porque, de fato, todos que estão em trevas estão em pecados. Mas, olha os condicionais, mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, não é de alguns, é todo. Então ele está me dizendo que quem está na luz, como na luz ele está, não tem pecado. É isso mesmo? É isso mesmo, não tem pecado. Foi santificado, está santo, ele está se comportando do jeito que Deus estabeleceu, é um assunto resolvido. Tá? É possível viver sem pecar, pastor? Essa é a condição que Cristo nos proporciona. É que nós não temos fé suficiente para viver essa realidade. É porque nós somos pecadores, é porque eu vim com um defeito de fábrica, quem me fez errado, é aquela toda mimimi, uma geração vitimizada, né? Não vamos baixar um nível. Verso 8 é um dos textos mais mal interpretados da Bíblia em relação à hamartiologia. Se dissermos que não temos pecados, aí pastor está dizendo aí, ó, eu engano a mim mesmo e sou mentiroso, porque todo mundo é pecador. Não é isso que o texto está dizendo. Lê direito, lê o texto e o contexto. Todos os versículos ímpares aqui é positivo, todos os versículos pares são negativos, todos os versículos ímpares são luz, todos os versículos pares são trevas.
E se o versículo 7 está dizendo que quem está na luz, como na luz ele está, não tem pecado, então o verso 8 está dizendo, se eu disser, tá, que eu não tenho pecado estando em trevas, eu estou facilitando, estou parafraseando o texto. Eu estou enganando a mim mesmo, porque o versículo 7 já diz que quem não tem pecado é quem está na luz, mas se eu estou em trevas, então não há verdade em mim. E aí está perdido? Tá não, verso 9. Então, se eu confessar, não estou falando sobre arrependimento, confissão, por isso que eu lembrei desse texto. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Então se arrependa, confessa. Verso 10. Se eu disser que eu não peco, quer dizer que eu não preciso confessar, porque eu não tenho pecado, tá? Então eu faço dele mentiroso, porque Deus está dizendo que todos que estão em trevas são pecadores. Quem não é pecador, quem está na luz, como na luz ele está, porque já purificou de todo pecado. E aí o verso 2, capítulo 2, versículo 1 diz: Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. É possível viver sem pecado? É possível. Mas se, aqui é o estado, não é o estado de pecado, é o ato, é a possibilidade. Alguém pecar? Lembre-se, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Ele é propiciação pelos meus e os seus nossos pecados, e não somente pelos meus e os seus, viu meu irmão, viu minha irmã? Mas pelos pecados de todos os seres humanos do planeta, dos que já passaram, desde o primeiro homem até o último homem no final do milênio. E nisto conhecemos, olha só, versículo 2, 3, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardar os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não as guarda, os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer um que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente ele se aperfeiçoou, está aperfeiçoado, e nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmão, não vos escrevo um mandamento novo. Não tem nada de novo aqui, irmão. Nada de novo. Mas um mandamento antigo. Que desde o princípio estivesse. Lá desde Gênesis, lá do início, lá do Éden. E esse mandamento é antigo. Porque é a palavra de Deus. Que desde o princípio ouviste. Encerrando, tá, essa aula. Até aqui. Depois você pode continuar lendo o capítulo 2. Então, meu irmão, é necessário que nós venhamos estar sempre fazendo um autoexame. É interessante como Deus constantemente procurou despertar o povo de Israel, né, para que eles pudessem pensar sobre o estado espiritual em que eles se encontravam. Então, domingo, agora, essa aula nos faz também, provoca em nós esse autoexame. Muitos estão no cativeiro do passado e hoje também. Muitos ainda não entendiam, hoje também continuam não entendendo. Eram indisciplinados, continuam hoje também. Contudo, entretanto, porém, é imprescindível que esse autoexame, que essa lição nos proporciona, nos confronta, à luz da palavra, tá? Que nós precisamos, meu irmão, minha irmã, tá? Nos arrepender. Diferente do povo de Israel que desprezou, deixou de vigiar, de confiar, de depositar em Deus a sua confiança, se comparando com o mundo, tá? Se nós já temos a lição de que eles se arrebentaram, eu não vou entrar por esse caminho. Paulo diz em Romanos 15:4 que tudo que foi escrito foi escrito para o nosso ensino, então vamos aprender alguma coisa com isso. Então não deixe, meu irmão, minha irmã, que as nossas atitudes religiosas, tá, venham tirar o verdadeiro reflexo de quem nós somos em Deus. Nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Viu o que eu ensinei para você, meu irmão, nesse tópico 3, minha irmã? Que Deus é amor, mas também Ele é fogo consumidor. Deus perdoa, tá? Mas somente aqueles que verdadeiramente se arrependem. Então, sendo assim, é necessário que automaticamente, constantemente, nós venhamos estar sempre buscando em Deus. Então, olha só, nessa luta, né, contra o pecado do espírito versus da carne, então a gente precisa conhecer mais sobre essa doutrina, sobre essa questão, tá, que nós precisamos compreender isso de uma forma mais prática. Então, tá, precisamos conhecer mais. E aí, eu faço uma pergunta para você. Não sei se você é uma dessas pessoas que tem dificuldade de entender a Bíblia, esses assuntos. Eu já tive e ainda tenho, mas não tanto quanto eu já tive na minha vida, tá? Mas eu não me dei por vencido, tá? Eu procurei conhecer, buscar, ler, tá? Não me deixei ser derrotado pela circunstância, pelas adversidades. E você, meu irmão, minha irmã, como é que anda o seu conhecimento? Sobre hamartiologia, sobre soteriologia. Que tal você, tá, nesse início de ano, tá, colocar como prioridade já nos seus planos aí para 2022, na sua área espiritual, ministerial, a aprender mais sobre os assuntos da Bíblia, de uma forma simples, tá? Rápida, tá? Ter um mentor para te orientar, tirar as dúvidas, tá? Na maioria dos dias da semana, dos meses, tá? É isso que eu quero propor para você. Se você estiver interessado em participar de uma jornada teológica, que você não estará sozinho, nem sozinha,
tá? Ter um mentor teológico. Então eu peço você, ative a sua assinatura Teologia 24 Horas. Você fazendo a sua assinatura mensal, trimestral, semestral ou anual, tá? Você vai ter acesso ilimitado aos conteúdos, módulos do curso de Teologia Sistemática aqui do nosso Instituto Teológico, né? Mais conhecido como IB, Instituto Bíblico Internacional. E nós temos uma plataforma, né? Que nós trabalhamos com desenvolvimento em três, né? De um tripé: pessoal, profissional e ministerial. É mais conhecido como Teologia 24 Horas. Então, se você quiser fazer parte, tá, dessa família interdenominacional que a cada dia está crescendo, seja muito bem-vindo, tá bom? Espero que essa aula mestre Betel Dominical possa ter beneficiado você, tá, espiritualmente, no seu crescimento ministerial, e que você possa discutir sobre esse assunto com seu cônjuge, com seus filhos, com seus amigos, tá? Que você possa dar uma excelente aula nesse próximo domingo. Então por aqui fico eu, seu irmão em Cristo, pastor Francisco Miranda, esposo da missionária Isabel Miranda, pai de Lucas Estevo, de Mateus de Gabriel. Congrego aqui em Palmas do Tocantins, na Assembleia de Deus Shalom, tendo como pastores presidentes os meus pastores, pastor Hermes Vieira Neto, pastor Ezi Batista Vieira, tá? Faço parte da nossa Conemar de Teó, nossa convenção das Assembleias de Deus de Ministério de Madureira aqui do estado do Tocantins, tendo como pastor presidente pastor Amarildo Martins da Silva. Por aqui fico eu, tá? Do Teologia 24 Horas. Tá? E o nosso objetivo é tornar a sua experiência de autoaprendizagem muito mais fácil, intuitiva e principalmente interativa, e o melhor de tudo, tá bom? Através do nosso aplicativo, aonde você estiver, a hora que você quiser, e acredite no seu tempo e no seu ritmo, tá bom? Um grande abraço, até a nossa próxima aula mestre da nossa escola bidominical, a maior escola do mundo. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, te guardando, que o Senhor Jesus continue resplandecendo o seu rosto em ti, através de ti, que o Senhor Jesus se levante a teu favor, meu irmão, minha irmã, te dando a paz e te dando a prosperidade, tá bom? Fique na paz do Senhor, até a próxima.